Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de setembro castigava impiedosamente o canteiro de obras nas margens lamacentas do Mississippi. A poeira pairava no ar quente, misturando-se ao clangor metálico dos guindastes e ao baque surdo das britadeiras. O cheiro de concreto fresco e metal aquecido impregnava o ar, um aroma familiar para os operários, mas pesado para as almas exaustas. Marcus Johnson, de 28 anos, alto e atlético, avançava cautelosamente pelo andaime. Sua pele escura brilhava à luz do sol, contrastando com suas roupas manchadas de poeira e tinta. Marcus era respeitado por seus colegas por sua eficiência e paciência, mas também conhecia os perigos de um canteiro de obras onde a hierarquia não tolera dissidência. A poucos metros de distância, Bradley Turner, o encarregado, caminhava pelo canteiro de obras com a arrogância de um homem que acredita que sua força e posição justificam tudo. Turner, de 42 anos, com feições duras e olhar frio, nutria um notório desprezo por aqueles que considerava inferiores. E Marcus era frequentemente alvo de seus comentários venenosos. Naquele dia, a atmosfera estava eletrizante. Os operários murmuravam em voz baixa sobre os incidentes das semanas anteriores. Erros atribuídos a Marcus, humilhações públicas, tensão palpável. Mesmo assim Marcus, calmo e sereno, prosseguia como um homem que conhecia seu valor. Ajustou cada viga com precisão, examinou cada fixador e avaliou cada cabo. Para ele, cada ação importava, sua vida e a vida de outros dependia dessa meticulosidade. Ao ver Marcus corrigir a posição da trave sem permissão, Turner sentiu seu ego ferido. Havia algo na maneira como Marcus movia as mãos, confiante e metódica, que irritava profundamente Turner. "O que você pensa que está fazendo?" gritou Turner, sua voz cortando o barulho da construção. "Você realmente acha que sabe mais do que eu?" Marcus, sem perder a compostura, simplesmente respondeu com voz calma. "Só quero garantir que tudo esteja seguro, Bradley. Ninguém quer um acidente aqui." Mas Turner não estava ouvindo. Cego de raiva e orgulho, avançou e, num gesto impulsivo, agarrou Marcus pela gola, atirando-o do andaime. O tempo pareceu desacelerar. Os gritos dos operários se transformaram num zumbido distante. O coração de Marcus disparou enquanto ele despencava no vazio, cada segundo prolongado pelo medo. Então, quase milagrosamente, o destino interveio. Uma viga mal fixada pelo próprio Turner interceptou a queda de Marcus, amortecendo o impacto. Sem fôlego, com o corpo tremendo, Marcus estava vivo. A poeira baixou lentamente ao seu redor, como um véu que ocultava a gravidade do acidente. Turner, chocado e incrédulo, permaneceu à beira do andaime, incapaz de acreditar no que acabará de desencadear. Naquele dia, o karma, invisível mas poderoso, começara a agir. Marcus escapara da morte por um triz, e a história estava apenas começando. O sol se punha lentamente sobre o canteiro de obras no Mississippi, projetando longas sombras cintilantes nos andaimes e vigas de aço. Tinha sido um dia exaustivo, com todos os operários correndo entre o concreto fresco e os guindastes barulhentos, mas Marcus Johnson se movia com uma calma quase sobrenatural. Cada passo no andaime parecia calculado, cada gesto preciso. Para ele, o canteiro de obras não era apenas um local de trabalho, era um lugar onde habilidade e cautela podiam salvar vidas. Bradley Turner, o encarregado, caminhava de um lado para o outro no canteiro de obras com sua arrogância habitual, observando os operários com um olhar penetrante. Suas botas batiam no chão como um lembrete de sua superioridade. Marcus sabia que esse tipo de orgulho poderia levar ao desastre, mas precisava manter o foco. Tudo começou com um simples ajuste. Uma viga de metal, desalinhada pelo próprio Turner, estava perigosamente inclinada. Marcus, percebendo o defeito, aproximou-se para reposicioná-la. "Ei! O que você está fazendo aqui?" gritou Turner ao vê-lo tocar na viga. Marcus ergueu as mãos, como que para mostrar que não estava procurando conflito. "Só quero ter certeza de que vai aguentar. Segurança em primeiro lugar, Bradley." Turner cerrou os punhos. A voz de Marcus, calma e confiante, soou como uma afronta à sua autoridade. "Eu te disse para não tocar em nada. Você acha que sabe mais do que eu, né?" Antes que pudesse terminar a frase, Turner correu em direção a Marcus, agarrou-o pela gola e o atirou violentamente da beira do andaime. O grito de Marcus se misturou aos gritos dos operários, paralisados por uma mistura de terror e incredulidade. O vento assobiava ao seu redor enquanto ele caía, cada segundo parecendo durar uma eternidade. E então, o milagre. A viga mal fixada, o mesmo erro que Marcus tentará corrigir, interceptou sua queda.
O impacto foi brutal, mas ele sobreviveu, caindo de joelhos em uma nuvem de poeira e destroços. Suas roupas estavam rasgadas, seu corpo doía, mas sua vida estava intacta. Turner, parado na beira do andaime, estava congelado. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e medo. Ele jamais imaginara que Marcus pudesse sobreviver a tal ato. A humilhação já começava a se insinuar em sua mente. Pela primeira vez, ele não estava no controle. Marcus, ofegante mas consciente, levantou-se lentamente. Olhou para Turner com uma calma que contrastava fortemente com a tempestade nos olhos do capataz. Aquele olhar dizia: estou vivo, e você terá que responder por isso. Naquele dia, uma linha invisível foi traçada. Marcus acabará de sobreviver a uma tentativa de assassinato, e Turner acabará de abrir a porta para um acerto de contas kármico que jamais imaginara. O canteiro de obras, testemunha silenciosa dessa tragédia, continuava sua atividade ruidosa, alheio ao fato de que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao incidente foram de grande tensão no canteiro de obras. Marcus Johnson continuou a trabalhar com a precisão de sempre, mas cada movimento era minuciosamente observado, cada olhar carregado de suspeita. Turner, por sua vez, não conseguia superar a humilhação. A ideia de que Marcus havia sobrevivido à sua tentativa deliberada de derrubá-lo o atormentava dia e noite. Todas as manhãs, Turner observava Marcus atentamente, buscando a menor oportunidade para humilhá-lo na frente dos outros trabalhadores. Ele o fazia correr de um lado para o outro realizando tarefas impossíveis, o sobrecarregava de trabalho e a cada pequeno erro, o ridicularizava com sarcasmo cruel. Marcus, olha só isso, quem deveria cair é você, não a viga, gritou Turner certa manhã, enquanto os operários se encolhiam de tensão ao seu redor. Mas Marcus, em silêncio, continuou seu trabalho, suas mãos habilidosas ajustando as vigas, verificando cada cabo e cada fixação com uma calma inabalável. Ele não deixou que o ego ferido de Turner nublasse sua mente. Na realidade, Marcus não era apenas um trabalhador, ele estava observando, compreendendo e se preparando para o momento em que o karma o atingiria. Nos bastidores do barulhento canteiro de obras, Marcus começou a formular um plano. Ele sabia que Turner tinha 3 grandes pontos fracos: arrogância, ele acreditava que ninguém poderia anular sua autoridade. Impaciência, ele frequentemente agia sem pensar, o que o tornava vulnerável. A pressa nas verificações, ele ignorou os detalhes, pensando que sua força era suficiente para tudo. Marcus sabia que a vingança não deveria ser imediata, mas sim sutil, metódica, quase invisível. Ele começou a ajustar os mecanismos de segurança e a observar o canteiro de obras com precisão quase científica, anotando cada movimento, cada possível erro de Turner. Ele passava os intervalos pensando, planejando como usar a força e a arrogância de Turner contra ele, sem jamais recorrer à violência direta. Sabia que a humilhação que Turner lhe infligira seria amplificada por uma lição de vida que ele não poderia ignorar. Os trabalhadores, por sua vez, começavam a notar uma mudança sutil. Marcus não falava muito, mas cada movimento seu parecia carregado de determinação e controle. Alguns cochichavam. Ele sobreviveu àquela queda, agora ele parece quase invencível. Turner, por sua vez, não viu nada se aproximando. Cada dia que passava alimentava sua frustração e sua obsessão por Marcus, tornando-o cada vez mais imprudente. Ele inspecionava as instalações sem consultar ninguém, certificando-se de mostrar a todos que estava no comando do local. Ele não fazia ideia de que cada movimento estava sendo meticulosamente observado e orquestrado para se tornar sua própria ruína, não física desta vez, mas moral e psicológica. Este capítulo termina com uma tensão palpável. Marcus sobreviveu, Turner está obcecado e arrogante, e o destino começa a conspirar a seu favor. O ponto de virada se aproxima, e ninguém no canteiro de obras poderá ignorar o que está prestes a acontecer. Na sexta-feira seguinte, o canteiro de obras fervilhava de atividade. Um enorme container de metal seria instalado no topo do andaime principal, e a tensão era palpável. Marcus Johnson, calmo e concentrado, supervisionava a operação com a precisão de um maestro. Cada cabo, cada polia, cada fixação era verificado e revisto. Seus olhos percorriam o local como os de um estrategista, antecipando a menor eventualidade imprevista. Turner, transbordando confiança, interveio nos preparativos. Queria mostrar a todos que continuava no comando, pronto para corrigir o que considerava ser o excesso de cautela de Marcus. "Deixa comigo, Marcus", gritou Turner, aproximando-se do container. "Você não sabe do que está falando." Marcus permaneceu em silêncio. Ele sabia que Turner era impaciente e impulsivo, e que essa arrogância seria sua fraqueza.
Continuou dando instruções aos trabalhadores enquanto Turner inspecionava a fiação sozinho, ignorando as verificações meticulosas de Marcus. Quando Turner subiu na plataforma para examinar o container, Marcus pressentiu que o momento havia chegado. Ele havia ajustado alguns cabos de segurança de forma sutil, porém estratégica. Se Turner interviesse descuidadamente, enfrentaria um perigo imprevisto. Turner, confiante demais, não percebeu que sua pressa e arrogância o tornavam vulnerável. De repente, o container inclinou-se ligeiramente sob seu peso e desequilíbrio, e Turner se viu pendurado no ar, agarrado a um cabo solto. Seus gritos pareciam ecoar pelo ar como um aviso. Marcus avançou calmamente e estendeu a mão. Turner, em pânico, percebeu que sua sobrevivência dependia do homem que tentará humilhar. Os outros trabalhadores prenderam a respiração imóveis. Marcus, me ajude, gaguejou Turner, aterrorizado e humilhado. Marcus o puxou cuidadosamente em direção à plataforma. Turner estava são e salvo, mas o choque e o medo que lhe brilhavam nos olhos eram piores do que qualquer queda. Pela primeira vez, ele sentiu o que Marcus devia ter sentido: a humilhação, o medo e a sensação de impotência. Veja bem, Bradley, disse Marcus com voz calma, porém firme. A pressa e a arrogância podem ter um preço muito alto. Você deveria pensar nisso. Turner permaneceu em silêncio, incapaz de formular uma resposta. Seu orgulho havia sido despedaçado, e pela primeira vez, ele olhou para Marcus não como um subordinado, mas como alguém cuja maestria e paciência superavam em muito as suas. Aquele momento foi decisivo. Marcus não buscou vingança pela violência, deixou que o karma seguisse seu curso de forma inteligente, sutil e implacável. Todo canteiro de obras testemunhou uma lição de vida gravada em metal e medo. Nenhuma arrogância poderia triunfar sobre a habilidade e a paciência. Após o incidente com o container, o canteiro de obras ficou em silêncio. Os operários observavam Marcus e Turner com uma mistura de respeito e espanto. Nunca tinham visto Turner em um estado tão vulnerável. Sua arrogância havia se desfeito em segundos, substituída por medo genuíno e um profundo sentimento de vergonha. Turner, com o rosto pálido e trêmulo, inicialmente evitou o olhar de Marcus. Ele sabia que escapara por pouco de um desastre e que sua própria imprudência poderia ter custado várias vidas, incluindo a sua. A lição que acabará de aprender era muito mais severa do que qualquer humilhação pública. Ele experimentara medo, impotência e arrependimento. Marcus, por sua vez, manteve a calma. Ele não deixou que a raiva guiasse suas ações. Em vez disso, mostrou a todos que a paciência, a competência e o discernimento podiam triunfar sobre a violência e a arrogância. Bradley, disse Marcus suavemente, com a voz calma, mas firme, você aprendeu algo hoje. Não me cabe puni-lo, mas você precisa entender que toda ação tem consequências. Turner, sem conseguir desviar o olhar, assentiu lentamente. Sua voz trêmula denunciava sua sinceridade. Eu sinto muito, Marcus. Eu nunca deveria ter agido assim, nem com você, nem com ninguém. Marcus esboçou um leve sorriso, uma expressão de perdão, mas também de firmeza. O medo e a humilhação não são armas eficazes. Mas agora você sabe que o respeito e a prudência valem mais do que o orgulho. Nas semanas seguintes, Turner mudou radicalmente. Tornou-se um capataz justo, mais atencioso e respeitoso com seus trabalhadores, especialmente com Marcus. Ele compreendeu que a verdadeira autoridade não reside no medo ou na força, mas na justiça, na competência e na sabedoria. Os trabalhadores, ao testemunharem essa transformação, começaram a ver Marcus não apenas como um colega, mas como um líder silencioso, capaz de transformar uma situação de morte e ódio em uma lição duradoura. Marcus, por sua vez, continuou a trabalhar com a mesma calma e precisão, consciente de que sua sobrevivência não fora um mero golpe de sorte, mas sim o resultado de sua vigilância, paciência e autocontrole. O canteiro de obras, palco de intenso drama e brutal injustiça, tornou-se um símbolo de redenção e karma. Marcus demonstrou que a verdadeira força reside no autocontrole, na paciência e na sabedoria, e que a justiça pode prevalecer por si só, às vezes com mais eficácia do que qualquer vingança. Enquanto o sol se punha sobre o canteiro de obras no Mississippi, as sombras dos guindastes se alongavam tranquilamente. Marcus observava o horizonte, sereno, sabendo que, pela primeira vez, o destino havia feito justiça de forma perfeita e implacável.